Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal. Hoje eu trago mais uma review do anime de Pokémon Sun e Moon pra vocês, dando uma pausa dos jogos Let's Go. Um episódio bem interessante, principalmente porque ele já está mais focado na história do Ash e principalmente no desenvolvimento de um Pokémon do Ash que é o Rowlet. Né? Nesse episódio, inclusive, nós vamos conhecer um novo personagem, que não é tão novo assim para quem jogou os jogos Sun e Moon e Ultra Sun e Moon. E também nós vamos falar um pouquinho sobre o Rowlet e a sua não evolução. Se você tinha esperança que o Rowlet chegaria a evoluir, né, o Rowlet do Ash, acho melhor você tirar o cavalinho da chuva, porque isso aparentemente não vai acontecer. Então, bora lá pra review. E não esquece de deixar sua nota da review aqui do lado, ó. Deixa sua nota no izinho ali e também seu comentário ali embaixo. Não esquece também de deixar aquele seu like pra dar aquela força. Bora lá então pra mais uma review da semana. Bom, pessoal, o episódio começa com um treinador que está ali com seu Dartrix no meio da floresta de Melemele e ele está treinando junto com seu Dartrix. E aí esse treinador, inclusive, dá diversos elogios ao seu Dartrix porque ele está bem forte. E o Dartrix acaba identificando que tem algumas pessoas, alguns seres atrás de umas moitas. E joga um Razor Leaf assim pra cima dessas moitas pra atingir essas pessoas que estão ali escondidas, entre aspas, né? E era, na verdade, o Ash, o Rotom e o Pikachu. E eles acabam ficando presos assim no meio das folhas que o Dartrix acabou soltando. E o treinador acaba chegando até o Ash e questionando por que ele estava ali. Mas a primeira coisa que ele olha no Ash é o Zerring, e ele pergunta se ele está fazendo o desafio das ilhas. E aí começa a desenvolver um diálogo entre eles dois. Esse treinador é revelado ser o Hau, que a gente conhece nos jogos Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Moon. Inclusive, ele é neto do Hala. E o Hau acabou dizendo pro Ash que ele estava em um local bem distante de Alola junto com seu pai. Mas agora ambos acabaram voltando para Alola e ele finalmente vai poder começar a fazer o desafio das ilhas. E é justamente por isso que ele está no meio da floresta, porque ele está treinando para poder desafiar o Hala em um Grand Trial. E consequentemente vai acabar sendo um desafiante do Ash na Liga Alola. Isso eu não tenho dúvidas, né, pessoal? E aí o Hau acaba falando que o seu avô não deixou ele ainda fazer o trial, né? Porque o avô dele identificou que ele ainda não está preparado. E aí o Ash acaba falando que provavelmente logo logo ele vai conseguir e que ele conseguiu derrotar o Hala junto com seu Rowlet. Nisso, o Ash também acaba parabenizando o Hau por ter um Dartrix. E aí começa aquela conversa de uma coisa puxando a outra e o Hau acaba ficando até surpreso do Ash ter conseguido derrotar seu avô com o Rowlet. Um ponto importante que a gente pode puxar aqui é o fato do pai do Hau estar na ilha de Melemele, né? No caso, em Alola. Justamente porque nos jogos nós não sabemos quem é o pai do Hau. E o Hau, no final do jogo, no final dos jogos Sun e Moon, acaba falando que o seu pai é um grande treinador que está em Kanto. E ele não tem muito contato com ele. Já no anime isso meio que tá inverso, né? Ele parece que tem um contato com o pai, está junto com o pai, e dessa vez eles acabaram voltando juntos para Alola. Então, pode ser que o pai dele acabe sendo revelado no anime, né? Existem muitas teorias de quem pode ser o pai do Hau. Uma delas é o Bruno, justamente por conta dos tipos de Pokémon que o Bruno treina. E o Hala também, consequentemente, treina o mesmo tipo de Pokémon. Então, existe uma teoria dessas. E agora, com o anime focado em Let's Go, eu não me surpreenderia se o pai do Hau fosse alguém famoso que a gente conhece, justamente para fazer aí uma referência, uma conexão com esses jogos e enaltecer mais Kanto, né? Então, é possível que alguma revelação surja nos próximos episódios, quem sabe. E aí o papo tá muito 10, tá muito legal, tá super demais. E aí o Ash acaba apresentando o Rowlet para o Dartrix do Hau. E é muito engraçado porque o Dartrix, ele tem aquela característica, né, que é muito dita na sua Pokédex, que ele tem essa coisa de toque, ele não gosta de nada desarrumado, ele gosta de sempre estar arrumado, etc. E o Rowlet do Ash não é só dorminhoco, ele é muito desajeitado. Então o Dartrix ficava o tempo todo tentando consertar o cabelo do Rowlet, o pelo na verdade, porque sempre ficava, né, voando algum pelinho assim e saltando pra fora, então ele não gostava. Ele queria que o Rowlet ficasse organizadinho, bonitinho. E aí meio que começou a surgir uma rivalidade entre eles dois, né? Por mais que o Rowlet tava meio dorminhoco assim,
a gente percebia que já existia uma rivalidade ali. E aí o Ash sugeriu, vamos batalhar, por que não? E eles foram batalhar, mas a batalha foi se desenvolvendo, ela ficou bem interessante, apesar que ela começou extremamente desajeitada, com o Rowlet já dormindo, assim. E o Dartrix ainda tentou usar algum ataque no Rowlet, só que o Rowlet caiu no sono e o Dartrix caiu de cara, assim, no chão. Foi muito engraçado. Mas aí a batalha começou de fato, eles usaram o Razor Leaf um contra o outro, mas o do Dartrix era bem mais forte. E aí o Hau acaba decidindo usar um Leaf Blade contra o Rowlet. O Ash acaba tentando neutralizar esse Leaf Blade com o Z-Move do Rowlet. E meu amigo, não deu certo, porque na troca de Z-Crystals, o Ash acabou deixando o Z-Crystal do tipo grama cair no chão. E aí o Rowlet foi nocauteado. Então o Ash meio que ia usar uma vantagem, né, de ter uma Z-Crystal pra tentar ganhar. Mas não teve como. E aí, Rowlet neutralizado. Mas, depois dessa situação toda, eles acabaram decidindo se encontrar depois, né? E quem sabe até ter uma revanche. E tanto Ash quanto Rowlet ficaram muito animados por terem conhecido o Hau e o Dartrix, mas o Rowlet começou a ficar mais enfurecido. Ele começou a treinar lá na casa do professor Kukui, né? Tava todo mundo assim, conversando e tal. E o Rowlet lá treinando junto com o Pikachu e mostrando uma certa energia que a gente não tinha visto antes no Rowlet, né? Porque, como eu já havia teorizado, o Dartrix iria acender uma chama de interesse em batalhas no próprio Rowlet, né? Deixar ele de ser tão preguiçoso e começar a querer desenvolver um pouco mais, quem sabe até mesmo evoluir, mesmo sabendo que o Rowlet é um possível alívio cômico na série Pokémon Sun e Moon. E aí o professor Kukui acaba sugerindo, depois dele falar uma frase de efeito ali, que o Ash e o Rowlet poderiam voltar para algum lugar aonde eles se conheceram ou algo do gênero que inspirasse eles para eles aprenderem um movimento novo. E isso faria com que o Ash tivesse uma certa vantagem pelo Dartrix, né? Quem sabe com um movimento novo o Rowlet poderia ganhar do Dartrix. Então essa foi a intenção do professor Kukui. E o Ash acabou falando, não, eu sei de um lugar muito interessante. E ele acabou nos levando para aquele ninho onde tem o Toucannon, o Trumbeak, etc. Pois é, lá é onde o Rowlet foi criado, né? E aí o Ash e os outros acabam indo para lá. É muito interessante ver o Toucannon de novo, inclusive. E o Ash explica que eles querem aprender um movimento novo, então por isso que eles estão ali. O Toucannon acaba indo comer umas pedras assim no chão, ninguém entendeu nada. E depois foi explicado que eles comem essas pedras justamente para fazer digestão na comida que pode estar pesada no estômago deles. Então as pedras acabam ajudando a amassar a comida, né, a fazer uma digestão mais rápida. E com essas pedras eles acabam usando o movimento Bullet Seed, né? Então elas só servem para esmagar a comida e eles voltam ela pela boca, só que em formato de movimento. Então isso é muito legal. O Ash acabou tentando fazer o Rowlet aprender esse movimento, apesar do Rowlet não aprender naturalmente esse movimento. E aí era muito engraçado, porque o Rowlet ia comendo pedra, e não dava muito certo, tava muito zoado aquilo. Mas o Ash falou, não, tenta, você não vai conseguir de primeira, você tem que tentar. E aí o Ash pegou inclusive umas frutas que estavam no chão e deu uns exemplos, assim, encheu a boca de semente e começou a jogar várias, assim, foi muito engraçado. E depois o Rowlet começou a tentar procurar umas pedras ali, pedras aqui, até que ele acha uma pedra em especial. Essa pedra é a Everstone. Pois é. A Everstone, pra quem não sabe, é uma pedra que inclusive está nos jogos Pokémon, que impede o Pokémon que está segurando ela de evoluir. Ou seja, ele pode passar do nível que ele evolui e ainda ele não vai evoluir se ele estiver segurando essa pedra. Então o Rowlet acabou engolindo a pedra. E o Ash falou, não, solta isso, não é pra você comer uma pedra dessa, pelo amor de Deus, né? Mostrando que o Ash tinha certo interesse que o Rowlet evoluísse. Mas aí o Rowlet começava a cuspir a pedra e pegá-la de volta. E fazia isso sem parar. E ele acabou aprendendo o movimento Seed Bomb, né? E ele usa o Seed Bomb e o combustível para ele usar esse Seed Bomb nada mais é que a Everstone. Ele gamou na Everstone, para ele foi a melhor pedra que ele conseguiu usar para aprender esse movimento. Então ele fica engolindo e soltando essa pedra toda hora.
Isso foi uma maneira dos roteiristas acabarem justificando daqui pra frente o porquê o Rowlet provavelmente não vai evoluir, né? Porque ele guarda dentro dele mesmo uma Everstone. E se você tinha esperança que ele evoluísse, eu acho que é melhor, né, tirar essa esperança, porque agora já temos uma desculpa para ele não evoluir. Então, parece que de fato eles não querem que o Rowlet evolua. Mesmo assim, ele aprendeu um movimento novo e eles estão preparados para lutar contra o Hau. E aí a batalha contra o Ash e o Hau acontecem de novo. Eles se reencontram e começa uma batalha entre Dartrix e Rowlet. E aí é muito legal porque o Ash mostra, né, que o Rowlet aprendeu um movimento novo, né, com o Seed Bomb. O Hau fica extremamente impressionado, mas meio que a batalha que se replica. O Dartrix consegue neutralizar muito bem os ataques do Rowlet e acaba jogando o Rowlet assim por um tronco de árvore. E meio que deixa o Rowlet encurralado, sem reação. E ele ia finalizar o Rowlet da mesma forma com o Leaf Blade. Só que aí o Ash conseguiu usar o Z-Move dessa vez. E aí ele consegue usar o Z-Move com todo esplendor assim e explode o Dartrix, né? O Z-Move é incrível e o Dartrix acaba caindo no chão e o Ash acaba ganhando a batalha. Então temos um empate aqui. Mas na teoria a gente sabe que mesmo se o Ash tivesse aprendido ou não o Seed Bomb, não era o suficiente, porque bastasse o Ash não ter acesso ao Z-Move que o Ash teria perdido, né? Então o Ash usou uma vantagem que ele tinha que o Hau infelizmente não tem. Ao mesmo tempo a gente também tem que considerar que o Hau está usando uma forma evoluída, né? E o Ash está com o Rowlet que ainda não evoluiu. Então, em teoria, meio que ficou elas por elas, né? Mas era óbvio que se o Ash não tivesse usado o Z-Move, ele teria perdido. Bom, mas essa derrota acaba trazendo uma certa sensação pro Hau que ele nunca tinha sentido antes. E ele fica meio emocionado, meio triste, mas ele se levanta e fica feliz do Ash ter ganhado a batalha e promete pro Ash uma outra batalha no futuro, só que agora só quando ele ganhar do avô dele, né? Então o Hau está com esse desafio agora. Ele tem que desafiar o avô depois que ele derrotar. Provavelmente eles vão acabar se reencontrando. E aí o Ash e o Hau terão uma nova batalha. E o episódio termina assim. Temos também um paralelo aqui com aquele especial do Eevee, né? Que o Eevee continua aí na sua jornada agora em Alola. E ele estava dormindo, acabou acordando, ele deixou umas frutas assim em estoque para ele poder tomar um café da manhã. E acabou passeando na praia, acabou encontrando um Pyukumuku, ficou cheirando o Pyukumuku, apertando o Pyukumuku. O Pyukumuku mandou um socaço assim nele, ele saiu voando. Só que aí o Popplio acabou salvando o Eevee. E é o Popplio da Lana, né? E estavam todos os pokémons ali, dos amigos do Ash, inclusive o Pikachu. E o Eevee acaba ficando muito feliz por ter encontrado todos esses Pokémon, né? Acaba abraçando eles, assim. E ele fica feliz por encontrar uma galera, né? E o episódio termina assim, com os Pokémon do Ash conhecendo o Eevee. E aí nós não temos noção do que vai acontecer. Mas, aparentemente, talvez as histórias do Eevee não tenham tanta influência com a história do Ash. Então, talvez o Ash não tem alguma ligação com esse Eevee no final das contas, né? A gente vai ter que esperar também ver o que pode acontecer. Enfim, episódio termina assim. Minha opinião, eu dou 5 estrelas, o episódio foi muito legal, muito divertido, 2 batalhas interessantes, mas é como eu disse, eu acho que, lógico, se fosse uma batalha de Rowlet contra Rowlet, teria sido interessante, mas o Hau ganhou a primeira batalha porque ele tem uma vantagem, que é o Dartrix. Então, ok, beleza. Só que a segunda, ele acabou perdendo porque o Ash conseguiu usar uma vantagem que o Hau não tinha, que é o Z-Move. Então agora vai depender muito mais do Ash treinar o Rowlet do que o Hau, né? Fazer alguma coisa, porque o Hau provavelmente vai acabar evoluindo esse Dartrix cedo ou tarde, ele vai chegar a um Decidueye, eu acredito. Além do mais, o Hau vai ter aí Z-Moves, então o Ash vai ter que treinar muito o Rowlet para ser alguém na vida, porque provavelmente esse Rowlet não vai evoluir. Mas eu gostei deles terem dado um motivo pro Rowlet não evoluir. Agora fica bem mais coerente essa situação toda. Eu acho que dá mais lógica, porque colocar um Pokémon sempre como alívio cômico e ele nunca evoluir sem uma explicação razoável,
é muito chato. Então, nesse caso, eu achei interessante eles terem dado uma Everstone pro Rowlet. Eu achei que a desculpa foi até sensata. Até poderia ser diferente, mas eu acho que, ao mesmo tempo, essa explicação me basta, assim, sabe? Essas coisas que eu acho que faltam muito em Pokémon, certas explicações. Por mais que sejam bobas, elas tampam buracos que aí a gente pode falar, não, mas ele não evoluiu por isso, né? E não simplesmente porque sim, né? Então eu acho que é um grande ponto aqui. Eu também não posso esquecer de falar sobre o Toucannon. O Toucannon é um Pokémon que eu sempre gosto de ver um pouquinho dele. Eu fiquei até triste que o Ash não acabou tendo um Toucannon, né? Porque ele sempre acaba pegando o Pokémon voador da região, das primeiras rotas. E o Toucannon, infelizmente, não foi um Pokémon que o Ash acabou capturando. Justamente, acho que por causa do Rowlet, né? Que já é naturalmente um Pokémon voador também. Então, 2 voadores logo de cara, assim, poderia ficar bizarro na mão do Ash. Mas eu gostaria que ele tivesse capturado esse Pokémon. Mesmo assim, foi muito bacana ver a forma com que o Toucannon tentou demonstrar ali, né? Uma forma do Rowlet aprender um novo movimento. Com aquela situação toda do Bullet Seed. Mas, no final das contas, ainda bem que deu bom. E o Rowlet aprendeu o Seed Bomb, mesmo que seja com uma Everstone, por mais bizarro que isso seja. E eu também não posso deixar de dizer que o Hau provavelmente vai ser aí um adversário do Ash na Liga Alola, né? Assim, está esperando. Provavelmente teremos muitos personagens aí na Liga Alola e, sem dúvida, o Hau é um deles. Até porque ele está interessado no desafio das ilhas. Então, teremos Hau sim na Liga Alola. A não ser que ele não consiga completar o desafio das ilhas, o que eu acho improvável. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês então. Esse episódio foi fantástico, eu gostei. A respeito do Eevee, tenho minhas dúvidas. Qual vai ser o futuro do Eevee agora no anime Pokémon Sun e Moon? Ou se ele só vai estar presente mesmo nesses curtas, interagindo com os Pokémon do Ash e dos seus amigos. É um grande ponto de interrogação, né? Ninguém sabe. Enfim, Camaleão vai ficando por aqui, eu já me estendi demais. De qualquer forma, é um episódio fantástico, gostei e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse episódio? Eu, particularmente, adorei. Mas é isso, Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!